Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Kenneth e esse é o canal Tendi, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a aplicar a técnica do claro escuro usando o lápis de cor. Solta a vinheta. Olá gente, tudo bem? Eu vou mostrar a vocês agora como aplicar o efeito da escala monocromática em um desenho. Esse desenho eu baixei da internet, eu vou deixar aqui no card também para vocês que quiserem aplicar o efeito no mesmo desenho. Após terminar, eu pintei ele aqui com lápis, tá? Um lápis aquarela, e eu vou mostrar a vocês como fazer isso. Antes de começar a aplicar no desenho impresso, é importante a gente entender alguns conceitos de pintura, conceitos básicos, tá? Naquele outro vídeo que eu fiz da escala monocromática, eu falei sobre o efeito do claro escuro, qual é a ideia e como é que a gente vai fazer isso aqui no papel em um desenho qualquer. Então, precisamos imaginar agora uma coisa. Aonde está esta fonte luminosa no seu desenho? Vai ser uma fonte imaginária, porque você não precisa fazer isto. Neste caso aqui, eu coloquei nesta posição, estou fazendo aqui uma projeção de raios, para que vocês entendam o que? O lado oposto a essa fonte luminosa sempre será o lado mais escuro. Então, se você tem aí, nesse caso aqui, um cubo, eu vou imaginar o quê? Que esta face aqui vai ser o lado mais escuro, a tonalidade mais escura desta cor, desse objeto, aqui intermediário e aqui em cima uma tonalidade mais clara. Então, desta forma você cria naturalmente um efeito de profundidade, tá? Usando o claro escuro, ok? Então, vamos usar um outro exemplo agora com uma superfície não plana, né? Porque eu tive um cubo com as faces retas. Então aqui a gente tem agora aqui uma circunferência, né? Vamos pintar agora, né? Esse círculo, a área circular dele. E se você pinta esta área desse círculo com um traçado reto, ele não vai dar um efeito tridimensional. Ele vai parecer aí um buraco, ele vai parecer uma superfície chata. Então, uma superfície plana. Agora, se você quer dar um efeito tridimensional, esférico, de que essa superfície não é uma superfície chapada, você precisa imaginar isso aqui que eu vou fazer agora. Observe essas linhas que eu estou fazendo, elas dão uma ideia de movimento, de relevo, de superfície arredondada. Então, se você começa a usar o efeito do claro escuro, imaginando, fazendo um traçado, observa só que o traçado, ele é um traçado curvo, não é um traçado reto. Então, isso naturalmente dá um efeito tridimensional nesse sombreamento. Então a gente precisa pensar isto na hora de fazer a pintura numa superfície que não é plana, tá? Então teste isso aí também, faça esse teste utilizando aí superfícies cilíndricas, cônicas e arredondadas. Agora eu vou mostrar a vocês, eu estou usando aqui um lápis do tipo aquarela. Eu prefiro usar lápis aquarela porque eles conseguem dar uma gama maior de cores mais escuras a cores mais claras. E eu vou usar aqui o vermelho básico para pintar essa primeira flor, mas eu vou usar também o marrom e o laranja para também trabalhar em cima do sombreamento, tá? Para fazer um efeito em cima da parte dos cantinhos mais escuros, tá? E dos cantinhos para dar um efeito de luz com o amarelo também. Como eu falei antes, já no outro vídeo, a maneira de você utilizar o lápis não precisa necessariamente você trabalhar com força, você precisa saber trabalhar essa técnica de você suavizar o lápis no papel para você conseguir esse efeito. É a ideia a gente trabalhar os cantinhos, as partes aonde a luz não está batendo com maior intensidade, vai ficar mais escuro, e a parte mais clara aonde a luz está batendo. Então você precisa imaginar aí dentro da sua superfície quais são os cantos, quais são as regiões, quais são as áreas de dobra, aonde você vai ter uma tonalidade mais escura, aonde vai ter uma tonalidade mais clara. Aqui olha só como eu estou fazendo, eu estou fazendo o movimento do lápis, mostrando a vocês que eu não estou fazendo um traço reto, porque eu quero dar uma ideia de volume arredondado nesta pétala aí desta rosa, né, dessa pétala da rosa. Então eu vou fazendo um tracejado curvo e suavizando na ponta do lápis. Eu vou passando uma linha curva e eu vou suavizando até a ponta, tá? A ideia é que faça uma linha curva e não uma linha reta, ok? Então observa, eu mal comecei a fazer, eu vou tentando dar um pouquinho mais escuro no canto, ó, as dobras também, pensa nisso sempre,
tá? Então sempre seguindo o volume dessa superfície que você quer dar ideia. Então o sombreamento ele precisa acompanhar a ideia do volume. Isso é uma coisa mental, é uma coisa que você vai imaginar, tá? Que você precisa ter essa habilidade para refletir, para imaginar como é que seria esse objeto. Observa como ele vai ganhando uma tridimensionalidade, ele vai parecendo que ele está saindo do papel. Por quê? Porque era uma superfície plana, né? Com uma cor chapada, uma cor branca, e à medida que eu vou fazendo um tracejado, tá? Que é essencial, isso é essencial, gente. Em qualquer técnica de pintura, você saber trabalhar a passagem do lápis, o tracejar, né? Agora eu vou acelerar aqui um pouquinho, a 300% a velocidade, mas é porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu quero que vocês percebam que aos poucos a gente vai passando, sem pressa, tá? Mesmo que o vídeo esteja aí acelerado, é algo que eu fiz com calma, com tranquilidade. Agora usando laranja um pouquinho para dar um efeito de brilho, e usando o marrom para dar nos cantinhos, não com muito, mas para causar um efeito mais intenso do sombreamento, tá? Porque aí eu coloquei o vermelho, o mais escuro que eu pude, eu não consegui. Então eu vou continuar aplicando os cantinhos com a tonalidade mais escura e vindo clareando, tentando fazer um tracejado que dê a ideia de volume. Esse é o segredo, não tem muita ciência. Pintar cabelo também, tem algumas pessoas sempre que perguntam, eu quero aprender a pintar cabelo. A ideia é essa, é você também fazer com lápis, com o passar do lápis, ele é essencial. Não passe de qualquer jeito, não risque de qualquer jeito. Então observe que eu tento fazer linhas arredondadas, tentando já simular o efeito dessa superfície e deixando sempre o efeito do claro escuro, do brilho. Observe que a parte que fica mais clara, ele dá uma ideia de brilho no seu desenho. Então nesse momento eu vou pedir para você curtir o vídeo, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de outros vídeos que eu vou postar aqui, tá? O meu canal é um canal bem variado, mas como eu sou professor de artes, de música, eu vou estar sempre trabalhando aqui, eu vou postar aqui algumas aulas de música, aulas de desenho geométrico também e de informações sobre aplicativos do Microsoft ou não. Então ativa aí, gente, dá uma força aí pro canal pra gente bater essa meta de 1000 inscritos no nosso canal. Até a próxima e qualquer dúvida deixa aí nos comentários pra gente que eu respondo com o maior prazer. Assista até o final. Tamo junto!